CP Rural Responde conversa hoje com o engenheiro agrônomo Adriano Dantas sobre hidroponia. Adriano, chegaram algumas perguntas no nosso canal a respeito do assunto e a primeira delas é do Felipe Andrade, onde ele questiona a necessidade de fazer a troca de solução nutritiva a cada 15 dias. Existe essa necessidade ou não devemos repor apenas o que a planta consome? Bem, existe uma diferença entre a troca da solução nutritiva e o manejo da solução nutritiva. Se ele estiver se referindo ao manejo da solução nutritiva, ele tem que olhar isso aí durante a semana para ver como está a condutividade elétrica para repor os nutrientes que a planta absorveu. Se ele está se referindo à troca da solução nutritiva, isso aí vai depender de algumas regiões. Alguns produtores, eles deixam 2, 3 cultivos a mesma solução nutritiva, apenas repondo os nutrientes que foram absorvidos pelas plantas. Alguns produtores fazem essa troca por ciclo. Faz um ciclo, faz a troca da solução nutritiva por completo, fazendo a higienização de todo o sistema. E a segunda pergunta é do Mário. Ele mora em Salvador e lá, pela temperatura ser mais alta, a solução nutritiva acaba ficando mais quente. Só que antigamente ele tinha acesso a uma água mais gelada e ele afirmou que a sua hortaliça era mais saborosa. Existe realmente essa relação entre a temperatura da água e o sabor da hortaliça? Existe. Como nós citamos no outro vídeo, a temperatura na hidroponia é um fator muito importante. Quando nós temos temperatura acima de 30 graus, nós começamos a ter o escurecimento das raízes, o que pode implicar em morte das mesmas, sendo uma entrada para patógenos. Quando a gente aumenta em 30 graus Celsius, a solubilidade do oxigênio ela reduz em 80%. Então sempre nós temos que ter cuidado com a temperatura. Primeiramente, nós sabemos que nós estamos trabalhando em uma região quente, o que deveremos fazer? Primeira coisa, pé direito mais elevado. Assim nós garantimos uma temperatura mais amena dentro da casa de vegetação. E algumas outras práticas, como enterrar a tubulação, pois garante uma redução nessa temperatura da solução nutritiva. Enterrar o reservatório de água, que também está a solução nutritiva, garantindo com que essa temperatura também seja reduzida. Declividade do perfil. Como antigamente o pessoal citava 2 a 3% é a declividade do perfil, e hoje em dia nós usamos uma declividade maior, isso é justamente pelo aquecimento da solução nutritiva. Se eu tenho um perfil com inclinação maior, eu tenho um menor aquecimento da solução nutritiva, pois ela vai ficar menos tempo parada e em contato aqui com o ambiente, com a insolação e com a temperatura elevada. Então, aumentar essa declividade. Lembrando que se nós aumentarmos a declividade, nós temos que ter cuidado com o comprimento dos meus perfis. Declividades muito elevadas, eu não posso ter um perfil muito longo, pois então vai ficar inviável de se trabalhar no perfil, pois no final dele vai ficar muito baixo. Então nós trabalhamos com perfis menores, no caso, para evitar esse aquecimento. Existem outras técnicas também que nós podemos reduzir essa temperatura dentro da casa de vegetação e na solução nutritiva que está nos reservatórios. Uso de tela termorrefletora, como eu citei, o reservatório enterrado no solo com a tela termorrefletora acima dele para garantir com que não haja a incidência direta do sol nessa solução nutritiva e outras técnicas como a torre de resfriamento, por exemplo. Lembrando que a torre de resfriamento deve-se ter cuidado com ela, pois alguns produtores estão usando torre de tratamento, que é similar à forma que se trabalha. Porém, a torre de tratamento, para evitar excesso de ferro, você tem que ter cuidado, pois ao produtor utilizar um ferro que uma fonte não é quelatizada, eu posso ter a oxidação desse ferro. Assim o ferro não fica disponível para as plantas. Então a torre de resfriamento é um equipamento, é uma ferramenta muito bem utilizada que pode conferir a isso uma redução na temperatura da solução nutritiva. E ainda sobre esse assunto da temperatura da solução, em regiões onde a água já é mais fria, existe a necessidade de colocar um aquecedor na solução? Em regiões onde a solução nutritiva ela é mais fria, nós devemos atentar quanto que está custando para eu aquecer essa solução nutritiva. Qual que é a viabilidade de eu produzir a minha hortaliça utilizando um sistema de aquecimento? Algumas regiões do mundo, produtores de hidroponia, eles param de produzir justamente na época de inverno por terem invernos muito severos. Então eles param a produção porque não fica economicamente viável eles produzirem nessas épocas que estão muito frias. Então vai do produtor ver essa viabilidade. O que o pessoal
pode utilizar é justamente o uso de alguns aquecedores no tanque de solução nutritiva. Porém, o produtor tem que atentar da viabilidade de se colocar esse aquecedor. Então, para a gente deixar claro para o produtor, qual seria a faixa ideal de temperatura para manter no sistema de hidroponia? Falando de forma independente da cultura que você está trabalhando, a gente fala em torno de 15 a 25 graus Celsius. Só que lembrando que isso aí vai depender de vários fatores, não é só do clima da região. Vai depender da cultura que eu estou trabalhando, vai depender da estrutura que eu estou trabalhando. Então isso aí vai, mas no geral, de 15 a 25 graus Celsius. Acima disso aí, o oxigênio começa a reduzir a sua solubilidade na água, causando morte de algumas raízes. E abaixo disso aí, eu também posso ter a baixa absorção de alguns nutrientes. Respondendo à última pergunta do seu Rubens, Adriano, ele questiona a respeito da aquisição da solução nutritiva. Existe comercialmente já uma solução formulada própria para utilização no sistema hidropônico, ou o produtor tem que comprar os nutrientes de maneira independente e fazer sua própria formulação? Bem, primeiramente nós devemos atentar que cada produtor é uma realidade diferente. Dependendo da estrutura que ele vai ter, isso vai mudar também na solução nutritiva. Não existe uma formulação ideal, uma solução nutritiva ideal para uma cultura, por exemplo. Quando nós estamos trabalhando em regiões mais quentes, por exemplo, quando nós estamos vendo aí alguns estados do Brasil, eles utilizam uma condutividade elétrica de 1. Já para outros estados isso aí não é possível de se utilizar. O pessoal utiliza 1,5, 1,7, então não existe uma formulação ideal. É a formulação que se adequa às condições daquele produtor. Quando nós vamos no mercado, para comprar esses sais, existem 2 tipos de sais no mercado. Os sais formulados e os sais simples. Existem vantagens e desvantagens de cada tipo de sal. Os sais formulados, a vantagem principal dele é que o produtor ele não precisa se preocupar em pesar adubo por adubo. Esses são adubos compostos, onde existem vários nutrientes em um só adubo. Então eles pesam às vezes 2 ou 3 sacos apenas, 2 tipos de adubos ou 3 tipos de adubos e colocam na solução nutritiva. Essa é a vantagem dos sais formulados. A desvantagem desse tipo de sal é o preço, que é mais elevado em relação aos sais simples, e também o manejo da solução nutritiva. Por exemplo, se eu vejo um sintoma de deficiência de cálcio na alface, por exemplo, eu trabalhando com sais formulados, eu não consigo separar o cálcio do meu sal. Eu coloco ali todos os elementos. Então, às vezes, a minha deficiência de cálcio é pela quantidade de outros elementos que está inibindo a absorção do cálcio pela planta. Se eu coloco todos os sais junto, eu posso continuar com a mesma deficiência de cálcio, mesmo eu colocando continuamente esse sal formulado. E o preço também dele. Já nos sais simples, principal vantagem, o custo, que é reduzido em relação aos sais formulados, né? Eu posso trabalhar de forma isolada com os elementos, de forma mais segura. Por exemplo, se eu tenho alguma deficiência, eu posso colocar apenas um adubo que seja mais forte, que tenha maior quantidade daquele nutriente e fica mais fácil de eu fazer o manejo. Lembrando que, independente de sais formulados ou sais simples, a solução nutritiva ela vai depender da região que você está trabalhando. Quanto à outra pergunta, da parte do aquecimento da solução nutritiva, eu esqueci de citar ainda, uma forma de resfriamento que o pessoal também usa, na alimentação eles utilizam chuveiros mesmo, a uma altura de 3 metros, forçando a queda d'água, fazendo com que essa solução também seja resfriada também. Essa é mais uma técnica, né? Existem outras técnicas como o uso de serpentina, que o pessoal ainda não conseguiu falar se é muito eficiente ou pouco eficiente, mas isso aí é bem dinâmico, o pessoal está sempre inventando novas formas, novas ferramentas para resfriar essa solução nutritiva também. Para finalizar, Adriano, eu queria que você comentasse a seguinte afirmação feita no nosso canal, que hidroponia é para os fracos, o negócio é aquaponia. O que você tem a dizer? Então, cada sistema vai se adaptar melhor a cada produtor, né? Eu não vou falar que hidroponia ou um sistema X ou um sistema Y é melhor do que todos os sistemas, né? Cada sistema tem sua particularidade. O que é que o produtor deve atentar? Se o negócio dele está sendo viável, se ele está produzindo, está conseguindo ganhar dinheiro, esse é o melhor sistema para ele. Então, não existe um sistema melhor ou pior, é o que se adequa melhor ao produtor e às condições em que ele está trabalhando. Do Departamento de Produção Vegetal da Exalc, Douglas Cavalli para o CP Rural Responde.